a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 6 de janeiro de 2021, quarta-feira depois da Epifania. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje a continuação do Evangelho de ontem. Depois que Jesus então sacia os 5.000 homens, Jesus manda os seus discípulos para a barca ir ao outro lado de Betsaida, e enquanto ele despedia a multidão. Logo depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu para o monte para rezar, e já estava à noite, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Jesus viu então os discípulos que estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Já imagina o vento então que bate o contrário, e os discípulos remam no sentido oposto ao vento. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e eles ficaram assustados, porque pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Por isso, então, Jesus logo falou com eles: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Percebemos aqui então que de fato houve uma multiplicação dos pães, houve um milagre, porque mais para frente os discípulos ainda estavam espantados, narra o Evangelho, daquilo que tinha acontecido no dia anterior, que foi a multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixes, Deus então alimentou 5.000 homens, isso sem contar, sem dúvida nenhuma, mulheres e crianças. Mas observamos aqui nesta passagem bíblica então que os discípulos remavam contrário ao vento. Bom, isso é muito simbólico e significativo, porque quantas vezes se nada contra a maré, conforme diz, o ditado, está nadando contra a maré, está indo contra todas as coisas. Então aqui os discípulos remavam contra a tempestade. Jesus viu isso e foi ao encontro deles. Eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma, mas Jesus disse: "Calma, sou eu, coragem, não tenhas medo." E Jesus subiu a barca. Quando Jesus subiu na barca, o vento cessou. Olha, outro milagre. Vimos aqui então uma sequência de milagres: a multiplicação dos pães, Jesus que anda sobre as águas e Jesus faz cessar o vento. Percebemos então, irmãos, já partindo para a meditação dessa Lectio Divina, desse Evangelho de hoje, que esta é a nossa realidade. Quantas vezes Jesus nos vê nadando contra a maré, nos vê que estamos cansados, fadigados, e Ele vem ao nosso encontro, quer entrar na nossa barca, que é a nossa vida, que é a nossa história, que estamos remando
contrário aos ventos e por isso estamos cansados. Ele quer entrar e fazer que o vento se acalme, que tenha uma calmaria para que possamos navegar com mais tranquilidade. Não podemos nos assustar com Jesus que anda sobre as águas, com Jesus que multiplica os pães, com Jesus que acalma o nosso coração, acalma a nossa vida, acalma a tempestade e os ventos que correm contra a nossa vida, a nossa história. O que seriam os ventos a que os discípulos remam contra? Seria todas as coisas contrárias à vontade de Deus em nossa vida. Seria quando nós queremos fazer as coisas certas e vem um monte de coisas e situações que nos forçam e tentam nos forçar a fazer coisas erradas. São quando nós tentamos praticar o bem e o mal tenta nos impedir. E assim sucessivamente. Por isso, irmãos, deixemos Jesus adentrar a nossa barca, deixemos Jesus adentrar a nossa vida, a nossa história, porque uma vez que Ele entra, então o vento cessa. Então nós conseguimos forças, coragem, ousadia, desassombro, sabedoria para enfrentar todos os ventos. E com a força e a graça de Deus, nós sempre iremos conseguir. Que Deus está conosco na nossa vida. Possamos nessa terceira etapa da Lectio Divina rezar a Deus, pedir o auxílio de Deus, pedir o auxílio do Espírito Santo para que abramos os nossos olhos da fé, para que deixemos Deus entrar na nossa vida, na nossa história, fazer os milagres, as curas, as libertações e que possamos continuar sendo sempre de Deus e não termos medo daquilo que Deus pode fazer em nossa vida, em nossa história. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.